Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, aula de atualidades. Na aula de hoje, nós conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados no mês de março de 2025. E já inicio a aula com um questionamento, uma questão inédita, uma questão elaborada pelo professor. Leia o enunciado com calma. Em 2025, foi inaugurado no Rio de Janeiro um escritório da principal agência de interrogação das Nações Unidas na América do Sul. O que o enunciado diz? Olha, aqui em 2025, no Rio de Janeiro, foi inaugurado um escritório, e não é um escritório qualquer, é um escritório de uma agência das Nações Unidas. Pois bem, vem o comando da questão. Qual foi a agência da ONU que teve escritório inaugurado no Brasil em 2025? Alternativa A, Acnur, alternativa B, FAO, C, Unesco, D, OMT e OMS. Você saberia responder essa questão? Consegue? Márcio, eu tenho dúvida, não vi esse fato. Então é o seguinte, fica até o final da aula que você terá aí todo o conhecimento necessário, toda a informação para responder essa questão e outras que devem pintar nos próximos concursos. Faça um pedido se você quiser, tá? Se você quiser e puder, dá uma curtida aí no vídeo, compartilha com o seu amigo, isso ajuda o canal a crescer. Agora bora para a aula sem papo mole e é o seguinte, cidadania italiana, um tema que deverá estar em alguma questão de atualidades. O que acontece? Vamos raciocinar, vamos pensar aqui junto com o Márcio. Lá no passado, nós tivemos cidadãos que nasceram na Itália e se deslocaram pelo mundo, né? Emigraram, a Itália passou por crises, passou por guerras, né? Em algum momento, italianos deixaram aquele território e se estabeleceram em outros países. Como, por exemplo, no Brasil, né? Nós temos uma grande colônia italiana no Brasil, né? Descendentes de italianos. Então, beleza, Márcio, compreende. Isso não só no Brasil, outros países também. E aí, imagine só, então, que eu tenho, em territórios espalhados pelo mundo, descendentes de italianos. Fica uma pergunta. Esses descendentes podem solicitar a cidadania italiana? Até então, sim. Era um direito aí muito bem definido, que é o princípio do jus sanguinis, ou direito de sangue. Então, alguém descendente de italiano poderia solicitar a cidadania italiana com base nesse direito de sangue. Para isso, bastava comprovar que teve um ancestral vivo, né? Lá italiano, nascido na Itália, após 17 de março de 1861, quando foi criado o Reino da Itália. Então, havendo comprovação de um antepassado nascido na Itália, você reivindicava ali a cidadania, apresentava todos os documentos necessários e, se ocorresse a aprovação, a cidadania era concedida. Em meio a esse cenário, muitos pedidos, tá? Muitos pedidos de brasileiros, de países da América do Sul, é até uma ênfase que o governo da Itália fez. Então, muitos pedidos. Beleza. Esse interesse, o mercado se apropria de vários interesses, né? Se tiver interesse pela leitura, o mercado vende livros. Se tiver interesse por concurso público, o mercado vende cursos para concurso público. Se tiver interesse por leite, o mercado vende leite. Um grande interesse em cidadania italiana. Nota-se aí a criação de uma série de agentes que trabalham para fornecer, para conseguir essa cidadania para os interessados. Então o mercado foi estabelecido nessa área e aí suspeitas de fraude. Então, além das solicitações crescentes, né? E os conflitos que isso causava internamente na Itália, nós tivemos aí muitos casos de fraude também. E aí vem uma mudança, então, uma reforma da lei. O governo da Itália anuncia uma reforma. O que essa reforma representa? O fim da cidadania italiana? Não, não é o fim, cuidado, a banca pode explorar isso. É uma restrição, canetinha vermelha então, restrição desse benefício. Agora,
Só filhos e netos de cidadãos nascidos na Itália poderão reivindicar essa cidadania. Na verdade, reivindicar todos vão poder, né? Agora, conseguir apenas filhos e netos de cidadãos nascidos na Itália. Ô Márcio, meu bisavô nasceu na Itália, para mim serve? Não. Ao meu avô, então beleza. A minha mãe, beleza. Aí bisavô já não, então restringe aí essa questão geracional. Segundo o governo, o objetivo é o seguinte, ó, conter essa comercialização e controlar o aumento das solicitações. Então, é um fato que aparecerá em prova, galera. Depois cobrem o Márcio aí, mas aparecerá em alguma prova. Não sei se na sua, de repente na que o colega fez, né? Bom, essa parte eu gosto, né? Fazia tempo que eu não trazia aqui para nossa aula o giro internacional. Muitos fatos políticos, fatos pontuais, que não merecem aí 5 minutos de explicação, que tem que ser, ó, pá, direto ao ponto. Então coloca o mapa mundi aqui, e vamos dar esse giro aí, ver o que aconteceu no mundo pontualmente. Canadá, já pega a caneta vermelha aí, ó. No Canadá, nós temos um novo primeiro-ministro, um novo premier, tá? Um novo premier, o nome dele Mark Carney. Mark Carney, ele substitui o Justin Trudeau, que ficou um tempo aí, né, à frente do governo canadense, e essa troca acontece em um momento de guerra comercial entre Canadá e Estados Unidos. Os Estados Unidos estabeleceram 25% de tarifa sobre produtos canadenses, o Canadá revidou, nós tivemos aí o aço e o alumínio taxado pelos Estados Unidos de forma global, isso afeta também o Canadá. Então, um cenário de guerra comercial entre Canadá e Estados Unidos, que são países historicamente aliados, e um novo primeiro-ministro. Então a banca de repente explora isso. Qual é o desafio do novo primeiro-ministro do Canadá? Qual é o desafio dele? Pô, há uma guerra comercial, então o desafio vai nesse caminho. Ô Márcio, então tem a ver com comércio, né? Sim, pega a letra C aí. C de Canadá. C de Canadá, C dessa questão comercial. Tudo bem? Saio do Canadá e vou para a Argentina. Na Argentina, um fato que mistura política, atualidades e história. É uma relação que as bancas gostam. O presidente da Argentina, Javier Milei, derrubou sigilo dos documentos da época da ditadura militar na Argentina. Nós tivemos uma ditadura militar na Argentina entre 76 e 83. Os números divergem, então não quero que vocês fiquem aí presos a números. Alguns vão falar em 10 mil desaparecidos durante a ditadura militar argentina. E o Milei derrubou o sigilo dos documentos. Então teremos aí, nos próximos meses, anos, algumas novidades aí sobre esse período da Argentina. Tudo bem? Então banca vai perguntar, pô, em que país, o que aconteceu na Argentina ou em que país tivemos a derrubada aí do sigilo de documentos? Pega a letra M. Letra M. M de Milei. Tem que saber que o presidente da Argentina é o Milei. Tá? É o basicão. Conhecer o presidente da Argentina, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França, que são países historicamente cobrados em atualidade. Então, Milei, presidente da Argentina. O Milei derrubou documentos da ditadura militar. Mi de Milei, mi de militar. Então, sem mimimi. Lembra que o Milei derrubou os documentos aí sigilosos da ditadura militar na Argentina. Vou para a Turquia agora. Na Turquia, uma crise política, protestos nas ruas. Veja bem, Turquia é governada por Erdogan. Está há muito tempo no poder, né? Ele alternou aí os cargos de primeiro-ministro, presidente. E nos últimos anos, o Erdogan vem estabelecendo no país uma escalada meio que antidemocrática. Ora aí outra persegue alguém, né? Então é um político controverso, certo? Tá. Istambul, as principais cidades da Turquia, se não a principal, tem como prefeito Imamoglu. O Imamoglu é um rival político do Erdogan e começa ali a aparecer, né, como um possível candidato para a próxima eleição presidencial. Tudo isso na Turquia. O Imamoglu, prefeito de Istambul, foi preso. Márcio, por que ele foi preso? Acusações de corrupção e terrorismo, que ele tem vínculo com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é um grupo considerado terrorista pela Turquia, pela União Europeia, pelos Estados Unidos. Então ele é acusado de terrorismo e de corrupção, certo? Então vou colocar aqui, ó,
C, T, corrupção e terrorismo. Letra C e T. Banca vai perguntar, primeiro, em qual país, pode ser uma pergunta, em qual país o prefeito de uma das principais cidades foi preso? Ah, e a oposição fala que isso é uma perseguição. Pô, foi preso, foi trancado. Letra T, foi preso, foi trancado. T, na Turquia. Eu gosto de falar que é 3T. Por que 3T? Na Turquia, o cara que foi acusado de terrorismo, T de novo, foi trancado. Outro jeito de você lembrar? Pô, cadeia na Turquia, CT, cadeia na Turquia. Por quê? Por corrupção e terrorismo. Algumas organizações políticas, organizações de direitos humanos, afirmam que essa prisão é política. Não há qualquer prática de terrorismo ou de corrupção. Então fica esse embate. Muitos protestos, tá? Muitos protestos. Desses 3 temas que eu citei, esse é o meu favorito para a prova. Esse aqui é o meu favorito. Beleza? Seria uma questão das mais inteligentes aí. Embora as bancas aí tenham deixado a desejar no quesito inteligência em algumas provas. Mas vamos lá agora para Portugal. Em Portugal, o primeiro-ministro, o premier, caiu. Ele perdeu a confiança do parlamento. Quando isso acontece, o presidente do país convoca novas eleições. Então teremos eleições parlamentares em Portugal, tá? Em Portugal. O nome do premier que caiu, Luís Montenegro, tá? Então Montenegro caiu, novas eleições em Portugal. Na Hungria, outro fato com potencial de prova. O parlamento da Hungria aprovou uma lei para proibir marcha do orgulho gay, ou marcha LGBTQIA+. Tá? Segundo o parlamento húngaro, isso pode ser, essa marcha, esse movimento, pode ser prejudicial às crianças. Vamos lembrar que a Hungria já foi aí repreendida pela União Europeia por conta dessas medidas aí, medidas consideradas antidemocráticas. E aí pega a letra H para você lembrar. Quando a gente fala de pauta LGBTQIA+, dentro dessa pauta, nós temos a questão, a defesa aí, né, dos direitos de pessoas que mantêm relação com um indivíduo do mesmo sexo. Então, relações homossexuais, ok? Pega a letra H, pega H de Hungria. É um jeito de você estabelecer essa relação. Então, Hungria proibiu marcha do orgulho LGBTQIA+. Um tema com muita probabilidade aí, né, de aparecer em questão. E por fim, nesse giro pelo mundo, vou falar das Filipinas. A gente fala muito de Europa, Estados Unidos e esquece um pouquinho a Ásia, tá? Quando fala da Ásia é só sobre a China, então vamos dar uma olhadinha ali para o Sudeste Asiático. Nas Filipinas, tivemos a prisão de Rodrigo Duterte. Márcio, eu não faço ideia de quem seja Rodrigo Duterte. Ele foi presidente da Filipinas entre 16 e 22. Durante a sua gestão, estabeleceu uma guerra contra as drogas aí. E essas medidas geraram aí a morte de mais de 1.000 pessoas. Milhares de pessoas morreram nas Filipinas nesse movimento de guerra contra as drogas promovido por Duterte. Duterte era considerado um cara antidemocrático também, e o Tribunal Penal Internacional, né, acusa ele de crimes contra a humanidade, emitiu uma ordem de prisão e ele foi preso. Então ele foi preso em qual contexto? Um ex-presidente de um determinado país foi preso. Que país? Filipinas. Segundo questionamento possível, por que crimes contra a humanidade? Se a banca quiser especificar mais ainda, que crime contra a humanidade? A morte ali de diversas pessoas em um momento da Filipinas que se estabeleceu uma guerra contra as drogas. De boa? Então esse foi o nosso giro pelo mundo. Agora volto para assuntos mais, um pouco mais complexos, merecem uma atenção de mais detalhes. Como esse caso aqui. Vou falar da Síria. Bom, olha a manchete. Alauítas são alvos de massacre na Síria. Quando o candidato se depara com essa manchete, no meu entendimento, a primeira coisa que ele deve fazer é entender o que são alauítas. Porque como que ele vai discutir qualquer coisa sobre massacre de alauítas na Síria se ele não conhece os alauítas? Dentro do islamismo, nós temos duas grandes vertentes, né? Nós temos os sunitas e os xiitas. A diferença entre esses dois grupos tem questões ali de práticas, né?
práticas, de crenças, mas eu sempre gosto de diferenciar por um item meio que básico aí. Quando o profeta Maomé morreu, fica um questionamento sobre o seu sucessor. Quem será o sucessor do profeta Maomé? De um lado, surge um grupo que diz o seguinte: deve ser algum parente. Tem que ser alguém ali. E aí falam do seu primo genro Ali. Então, Ali, beleza? Já uma outra ala diz o seguinte: não tem que ter essa questão aí de parentesco. Tem que ser alguém escolhido pelo povo. Tá? Então, o escolhido. Alguns falavam que deveria ser Ali, outros um escolhido. Um escolhido. Deixa o Marcos escrever aqui com o mouse, que é bem difícil. Tá. Bom, esse grupo que falava de que deveria ser alguém escolhido, esse líder, representa os sunitas. Sunitas. Quem acha que deveria ser o parente, o Ali ali, descendentes, são os xiitas. Xiitas, beleza? Essa a divisão. E depois tem algumas questões de detalhes, mas a nossa prova é sobre atualidades, não é sobre teologia, história da religião, nada nesse sentido. Tudo bem? Bom, aí beleza. Quando eu falo dos xiitas, eles representam aí cerca de 15% dos islâmicos. Quando eu falo dos sunitas, a gente vai falar em 85% dos islâmicos. Beleza? Então, mais ou menos essa proporção. Alguns países xiitas. O Irã é um país aí com grande representatividade xiita. O grupo Houthi no Iêmen é um grupo xiita. O Hezbollah no Líbano é um grupo xiita. Na Síria nós temos uma minoria xiita. E sunitas, Márcio? Os palestinos são sunitas, a Arábia Saudita é sunita. Então, a maior parte do mundo islâmico, sunita. Ok até aqui? Beleza, Márcio, mas e os alauítas? Os alauítas representam uma ramificação dos xiitas, tá? Então, dentro dos xiitas, nós temos ramificações e aqui estão os alauítas, que vivem principalmente na Síria. Eles constituem cerca de 10% da população da Síria. Tudo bem até aqui? Lembrando que na Síria você tem sunitas, na sua ampla maioria, tem os alauítas, né? Tem xiitas que não são alauítas ali, você tem cristãos, tem drusos, então uma grande diversidade aí étnico-religiosa na Síria. Márcio, agora beleza, já entendi o que são os alauítas, agora preciso entender por que os massacres aconteceram. Vamos lá. O ex-presidente da Síria, Bashar al-Assad, é alauíta. Bashar al-Assad governou a Síria entre os anos 2000 e 2024. Bashar al-Assad tinha um governo autocrático. Pode chamar ele de um ditador na Síria. Para vocês terem uma ideia, em 2011, ele repreendeu um movimento chamado Primavera Árabe e isso deu origem a uma guerra civil na Síria. Mas o que era esse Primavera Árabe mesmo? Um conjunto de manifestações no norte da África, no Oriente Médio, manifestações populares que pediam ali a derrubada de alguns ditadores, pediam liberdade, questionavam questões econômicas, questões sociais. E esse movimento ele teve inicialmente êxito em alguns países. Líderes foram depostos. Mas na Síria não. Na Síria, Bashar al-Assad reprimiu com violência. E isso deu origem, então, à Guerra Civil na Síria. A Guerra Civil começou, então, em 2011, na Síria. Essa guerra, ora teve movimentos mais intensos, ora movimentos mais brandos. Em 2024, ela estava relativamente adormecida. E, se aproveitando desse momento, um grupo rebelde, chamado HTS, tomou o controle da capital e do governo sírio. Derrubou Bashar al-Assad. Então, em 2024, Bashar al-Assad foi derrubado por esse grupo HTS, que hoje controla a Síria, tá bom? Que é um grupo sunita. Tá, Márcio, e o massacre, por quê? Bom, alguns membros, aí não é toda a população sunita, não é toda a população da Síria, mas algumas alas ficaram com esse revanchismo, com esse sentimento desse desejo de vingança. Porque, veja bem, durante um bom período, um governo alauíta. O chefe desse governo alauíta era
um ditador, Bashar al-Assad. Então as medidas que ele tomava contra os sunitas não eram medidas democráticas, muito sunitas. E ficou esse revanchismo. Agora, com a queda do Bashar al-Assad, alguns extremistas, não são todos, né, começaram a atacar e assassinar alauítas, entendendo que os alauítas são leais ao Bashar al-Assad, são apoiadores de Bashar al-Assad. A comunidade internacional questionou esse processo na Síria, né? Diz que o que acontecia ali era uma limpeza étnica e pediu para esse novo governo provisório, esse governo do HTS, controlar. Beleza? Então esse é o cenário na Síria, isso provavelmente deve aparecer em prova. Então, olho no fato. Aí que legal? Aí no meio da aula eu vou misturar algumas questões. Essa é uma questão que apareceu em prova. Tá? Vamos lá? Juntos? De 2025, não é questão de atualidades antigas não, tá? Mas trabalha com o que tá no momento, aí na crista da onda. Qual evento significativo ocorreu na Síria em dezembro de 2024? Alternativa A, reeleição de Bashar al-Assad como presidente? Retirada completa das tropas russas do país? Queda do regime de Bashar al-Assad após 24 anos no poder? Ou assinatura de um acordo de paz entre o governo sírio e grupos rebeldes? O que você assinalou? Ô Márcio, depois dessa explicação do slide anterior, eu não erro essa questão. Porque o Bashar al-Assad não foi reeleito, ele foi deposto, né? Em vez de reeleito, ele foi deposto. Questão de retirada completa de tropas russas, isso já havia acontecido. Então não tivemos esse movimento de retirada. A Rússia vive o seu problema particular com a Ucrânia, então não é esse processo. C. Queda do regime de Bashar al-Assad? Perfeito. Foi derrubado pelo grupo HTS. A banca poderia perguntar isso também. E D. Assinatura de um acordo de paz entre governo e grupo. Não teve acordo de paz, não. O governo rodou, o governo dançou. Então a alternativa correta, alternativa C. Vamos para o Iêmen agora? Ataques aéreos dos Estados Unidos contra os Houthis no Iêmen. Se você olha essa manchete, o primeiro questionamento que deve fazer é: quem são os Houthis? Beleza? Então, os Houthis também representam um grupo xiita, tá? Só que não é alauíta, agora é um xiita zaidita. Como eu disse, tem vertentes dentro dos xiitas. Então, os Houthis, um movimento islâmico xiita, é um grupo rebelde, é um grupo que controla parte do Iêmen. Então, os Houthis controlam parte do Iêmen, inclusive a capital Sanaa. Tá? Lá no Iêmen há uma guerra civil. Essa guerra civil começou em 2014. 2014 dura até o momento que eu gravo essa aula, pelo menos. O Iêmen já vivenciou a pior crise humanitária. Hoje isso mudou um pouco porque tem crises piores. Não que a situação do Iêmen está boa, não. Os Houthis são apoiados principalmente pelo Irã, tá? O Irã é um líder xiita no Oriente Médio, tá? E o Irã apoia os Houthis, assim como apoiava a Síria, assim como apoia o Hezbollah. O Irã, ele formou um grupo, ele lidera um grupo, um grupo informal, tá? Lá do Oriente Médio, chamado de Eixo da Resistência. O que é o Eixo da Resistência? São contrários à criação e o estabelecimento do Estado de Israel, não vislumbram aí eliminar Israel, são contra a influência dos Estados Unidos e do Ocidente no Oriente Médio, então é chamado de Eixo da Resistência. Tem o Irã como líder, mas tem outros países aí também, outros países e grupos, né? Você tem os Houthis, integram esse grupo da resistência, né? Esse Eixo da Resistência. Você tinha o antigo governo de Bashar al-Assad, você tem o Hezbollah no Líbano, o próprio Hamas, né? Tem laços com o Irã. Então é interessante entender esse contexto. Tá, Márcio, agora eu compreendi. Beleza. Desde 2023, quando começou a guerra na faixa de Gaza entre Israel e Hamas, os Houthis ganharam um destaque fora do Iêmen. Por que um destaque fora do Iêmen? Os Houthis, em solidariedade, em apoio ao Hamas, iniciaram ataques contra embarcações. Embarcações ali no Mar Vermelho, então a gente tem a localização do Mar Vermelho aqui, ó. E a região de controle dos Houthis é adjacente aqui ao Mar Vermelho. É uma rota comercial importante.
Os números podem variar, alguns vão falar que 20% do comércio mundial passa pelo Mar Vermelho, uma rota comercial importante. E os Houthis então promoveram ataques a embarcações de países que tinham vínculos ou que mantinham apoio a Israel. Isso prejudicou muito o comércio marítimo na região. A rota foi alterada, alguns produtos encareceram, então tem toda essa questão. Beleza até aqui? Márcio, já compreendi, sei quem são os Houthis e entendi que eles realizavam um movimento de ataques no Mar Vermelho. Aí vem essa ação dos Estados Unidos, que é um dos países que teve embarcação ali alvo de ataque dos Houthis. O presidente Donald Trump ordenou então uma ação militar contra o grupo. Tá? Segundo Donald Trump, ele quer proteger o transporte marítimo americano. Ele quer restaurar a liberdade de navegação. É um fato que cairá em prova, não tenho dúvida. É geopolítica aí no seu nível mais didático possível. Tudo bem? E aí trago uma questão então, questão que apareceu em 2025, tá? Porque o que falo aqui é o que cai em prova, tá? Eu não vou trazer por exemplo, eu poderia citar: o Corinthians foi campeão paulista em 2025. Você acha que isso vai cair em prova? Se cair, eu acho que eu paro de ministrar aula, não sei, né? Porque não pode perguntar, não vai perguntar isso. Mas uma questão sobre geopolítica aparece. Vamos lá? Diversos grupos no Oriente Médio são conhecidos por receber apoio militar, financeiro ou estratégico do Irã, dentro de sua estratégia geopolítica com o objetivo de fortalecer a sua influência na região, particularmente na oposição a Israel e a potências ocidentais. Comentamos isso no slide anterior. Então, o que essa parte do enunciado diz? Olha, existem grupos no Oriente Médio, que são conhecidos por receber apoio militar. Apoio de quem? Do Irã. Porque o Irã tem o intuito de aumentar a influência na região e se opor a Israel e a potências ocidentais, como os Estados Unidos. Este apoio pode envolver treinamento, armamento, financiamento, tá? Sobre essa temática, qual das alternativas abaixo lista corretamente apenas grupos que já têm ou tiveram apoio direto ou indireto do Irã? Olha que questão. É sobre o eixo da resistência. Então, qual alternativa tem apenas grupos que recebem ou já receberam? Pô, Márcio, difícil. Vamos lá. Não é tão difícil, não. Pega a letra H, tá? Letra H vai ser o nosso elemento aqui. Por quê? O Hezbollah, que começa com H, é um grupo xiita. O Irã é xiita. O Hezbollah, o grande apoiador do Hezbollah é o Irã. Beleza? Os Houthis, como disse, recebem. O Hamas, apesar de sunita, o Hamas não é xiita, apesar de sunita, recebeu apoio do Irã. Como que você vai lembrar disso, Márcio? Como que eu vou lembrar disso? No alfabeto, o H tá perto do I. Não é isso? O H tá perto do I. Pô, então quem tá perto do I? Do Irã. Quem tá perto do Irã? O H. O H de Hezbollah, o H de Houthis, o H de Hamas. E por fim, a Jihad Islâmica Palestina também, tá? As demais alternativas vão conter aí algum elemento que não recebe. Por exemplo, o Estado Islâmico não está vinculado com o Irã. O Estado Islâmico não vai ter isso. O Talibã é um movimento que acontece lá no Afeganistão. O Boko Haram tem uma atuação mais na África. Então a gente já vai perder. O Fatah é um partido político, o Fatah nem é um grupo que vai para embate armado. Tá? O Estado Islâmico, novamente, apareceu o Estado Islâmico ele era aqui combatido por vários países, inclusive pelo Irã. Né? É uma ameaça. Então, a alternativa correta é a alternativa H. Como é que eu vou lembrar? Quem está perto do I? O H. Irã. Grupos que começam com H. Hezbollah, Houthis e Hamas. E aí você já mata a questão. Suave? Continuo no Oriente Médio, tá? Não vou sair daqui ainda não. Muitos fatos com potencial de prova. Após romper trégua, Israel volta a bombardear Gaza. Rapidinho aqui. 2023. O que acontece em 2023?
um grupo chamado Hamas, que é um grupo palestino, tá? Um grupo classificado como terrorista por parte da comunidade internacional, classificado por Israel, pela União Europeia, pelos Estados Unidos, tá? Esse grupo que atua na faixa de Gaza, então é um grupo que atua em Gaza, é importante estabelecer isso, promoveu um ataque em território israelense. Então você tem aqui, ó, o grupo que atua em Gaza, promoveu um ataque no território israelense. Israel, desde então, lança uma ofensiva contra a faixa de Gaza, tá? Ou na faixa de Gaza contra o Hamas, melhor. Então, Israel vai e promove essa ofensiva. Tudo bem até aqui? Tá. O Hamas, ele tem uma prática complicada de guerra. É complicada para os seus adversários. Porque o Hamas, ele se infiltra, ele se mistura com a população civil. Então essa ofensiva israelense contra o Hamas contribuiu, né, desencadeou a morte de muitos, de milhares de civis. Então tivemos na faixa de Gaza milhares de mortos, falta de alimento, falta de eletricidade, falta de medicamento, uma grande crise humanitária. Então, crise humanitária na faixa de Gaza. E essa guerra, esse conflito se prolongou. Com o avanço da crise humanitária, surgiram críticas internacionais. Sim, críticas ao Hamas, mas o Hamas nem é um Estado, né? Críticas ao Hamas e críticas também a Israel, por conta de ser um Estado e estar promovendo essa ofensiva lá. Críticas, pressão, pedido de cessar-fogo. Demorou. E aí, no início do ano de 2025, esse cessar-fogo é mais ou menos estabelecido. Então, um acordo de cessar-fogo. Um acordo mediado por Catar, Egito e Estados Unidos. Dou destaque para o Catar, a banca pode perguntar isso. Tá, mas e o que tinha nesse cessar-fogo? O Hamas prometia libertar reféns israelenses. Então era uma das pautas. Israel prometia retirar gradualmente aí as tropas da faixa de Gaza e ficava um questionamento sobre o futuro do território. Então cessar-fogo estabelecido no início de 2025. Acontece que esse cessar-fogo caiu. O Israel anunciou que romperia essa trégua. Então nós tivemos um rompimento de trégua. As duas partes se acusam, tá, de romper a trégua. E a Israel, então, após romper a trégua, volta a bombardear Gaza. Então nós temos mais indefinição sobre esse território. Vou tomar um gole de água que faltou a voz agora, hein? Bom, alguns pontos aqui importantes. O Trump, o fator Donald Trump, influencia, obviamente, nessa retomada de ação israelense. Porque o Trump já declarou, em algumas oportunidades, que pretende tomar Gaza, retirar os palestinos da faixa de Gaza, criar, quem sabe, ali uma Riviera, uma região de balneário, né? Então, existem esses desejos. Soltou um vídeo com inteligência artificial, como seria Gaza depois da retirada dos palestinos. E essa ação é questionada pela comunidade internacional. Vamos falar em limpeza étnica novamente, que é um assunto muito em curso hoje, né? Então fiquem de olho nesses desdobramentos. Israel fala que vai até o fim agora. Então temos uma grande incerteza sobre a faixa de Gaza, tá? Só lembrando que os palestinos, eles estão divididos em dois territórios aqui, né? A faixa de Gaza, onde o Hamas atua, e nós temos a Cisjordânia. Na Cisjordânia, muita presença já de assentamentos de judeus, muita presença israelense. A faixa de Gaza que era mais restrita aos palestinos e hoje tem uma ocupação militar israelense. Questão de prova, vem pra cá, questão de atualidades. O conflito iniciado em outubro de 2023 entre Israel e o Hamas levou a população da faixa de Gaza a enfrentar uma grave crise humanitária, tendo como um dos principais impactos, olha só, o nosso debate de agora. Ah, Márcio, mas isso é questão antiga. Não, 2025. Não trabalho com questão antiga. 2025. Quer saber então, essa crise? Qual um dos principais impactos dessa crise lá na faixa de Gaza, desse conflito entre Israel e Hamas? Alternativa A, destruição de infraestrutura. De fato, isso aconteceu. Gaza precisará de uma reconstrução, fato. Escassez de alimento, fato. Escassez de medicamento, fato. Elevado número de vítimas civis, fato. Márcio, então é A, eu já assinalo e nem leio as demais.
Calma, em prova não é assim. Assinala A, mas faça a leitura das demais alternativas. Vai que tem algo ali. B. Estabilização política e econômica com redução das tensões? Caramba, é o contrário, não tem redução de tensão coisa nenhuma. Aumento de tensão, não tem estabilização, não tem instabilidade. Então a B tá fora. C. Fortalecimento das instituições locais e aumento da assistência internacional. Tem fortalecimento de instituição local? Há um grande questionamento sobre as instituições locais, um enfraquecimento. Muitas vezes a assistência internacional nem conseguiu chegar em Gaza por conta dos bloqueios. Então a C está fora. D. Aumento da produção agrícola e melhoria das condições de saúde. Como é que você aumenta a produção agrícola num cenário de guerra? Cai uma bomba. Plantação de rabanete, cai uma bomba. Não tem rabanete mais. Vai melhorar a saúde num cenário que falta medicamentos? Não. Então a D não pode ser. Questão, ó, tranquilinha essa, hein? Tranquilinha. Mas nem todo mundo acerta. Conversa com os alunos, pô. Lá no Instagram, uma prova geralmente é assim. O aluno fez a prova e manda um alô, Márcio, caiu isso, tá certo. E fiquem à vontade pra gente manter esse diálogo lá no Instagram, tá? É uma rede social minha só pra essa finalidade. Só pra trabalhar e interagir com vocês. Se eu não fosse professor, não tivesse no digital, provavelmente nem teria rede social. Então eu uso ela pra essa finalidade. Então fiquem à vontade de dialogar comigo lá. É sempre uma honra, tá? Vou encher o saco do Mar, não me enche o saco não. Esse tema eu comentei já em aulas anteriores, né? Que é a mudança de postura dos Estados Unidos diante da guerra na Ucrânia. Rapidinho, 2022, nós tivemos a invasão do território ucraniano por tropas russas. A Rússia foi lá, invadiu a Ucrânia e controla aí parte do leste da Ucrânia, tá? Uma guerra que começou em 2022, então já tem 3 anos. Tranquilos quanto a isso? Tá. Não vou retomar a parte histórica, tá? Márcio, fala por que a guerra começou. Bom, muitas explicações, mas o grande fato geopolítico é a aproximação que ocorreu entre Ucrânia e OTAN. A OTAN, uma rival histórica da Rússia. Quando a Ucrânia se aproximou da OTAN, a Rússia, nesse sentimento de ameaça, promove essa incursão em território ucraniano. Então, 3 anos de guerra. Até 2025, os Estados Unidos tinham uma postura muito bem definida, que era uma postura pró-Ucrânia contra a Rússia. Forneciam, então, apoio militar, apoio estratégico, apoio financeiro à Ucrânia. Tá? E não queriam qualquer diálogo que passasse pela Rússia conquistar territórios ucranianos. Isso não fazia parte da ideia dos Estados Unidos. Porque se acabar a guerra e a Rússia ficar com o leste da Ucrânia, a Rússia venceu a guerra, galera. Ninguém ganha uma guerra, né? É uma opinião, mas isso não cai em prova. Então, na análise geopolítica, é de que a Rússia venceu. Ela foi lá e conquistou território. Tá. Então, qual é a mudança dos Estados Unidos? Com Donald Trump na função de presidente do país, o diálogo com Putin, Vladimir Putin, presidente da Rússia, aumentou. Existe esse diálogo. Algo que o Biden não tinha muito. E aí o Trump deu uma declaração no seguinte sentido. Olha, vou negociar com a Rússia como ficará esse desfecho da guerra na Ucrânia. E ó, Zelensky, é bom você aceitar o acordo. Zelensky é o presidente da Ucrânia. Zelensky, aceita esse acordo, senão você vai perder seu país, tá? E chamou Zelensky de ditador, inclusive. E nessa pressão, então, os Estados Unidos pressionam a Ucrânia para aceitar o acordo que será proposto. Suspender o apoio de inteligência. Aí a Ucrânia fica muito vulnerável. Sem a inteligência dos Estados Unidos, imagem de satélite, radar, informação e tudo mais. Então suspendeu o apoio. Então é uma pressão dos Estados Unidos para a Ucrânia aceitar esse acordo. Só que a ação dos Estados Unidos, a postura é contraditória. Porque da mesma forma que pressiona a Ucrânia, também pressiona a Rússia. O Trump falou, olha, Putin, se você não aceitar também os termos do acordo, eu vou colocar mais sanções, tá, contra o seu país. Mas uma mudança de postura dos Estados Unidos, ela é clara. Tá. Aí o Zelensky, presidente da Ucrânia, viu que não dá para contar muito com os Estados Unidos. Aí foi pedir eu falo pedir arrego, né? Não gosto dessa palavra, mas vamos lá. Foi pedir ajuda para a Europa. Foi até Londres, diz, olha, o Trump não está querendo ajudar, preciso da ajuda de vocês, eu não vou aguentar a Rússia sozinho.
E a França cogita aí, diante dessa mudança de postura dos Estados Unidos, proteger os seus aliados europeus com o seu arsenal nuclear. As análises geopolíticas que a gente estuda mostram que a França e a Europa como um todo não consegue combater a Rússia. Essa pelo menos é sem os Estados Unidos, tá? Sem os Estados Unidos, muito difícil a Europa enfrentar a Rússia. Beleza. E aí, depois de toda essa pressão, Rússia e Ucrânia concordaram com um cessar-fogo. Não é um acordo ainda de paz, tá? É um cessar-fogo parcial. Parcial. Só que dias depois, horas depois desse cessar-fogo, um país acusou o outro de romper. Então teve ataque. Beleza, Márcio, e o que eu tenho que entender disso? Que há uma grande incerteza ainda sobre o fim da guerra na Ucrânia. Todas as expectativas aí, projeções, indicam que esse cessar-fogo mais permanente se dará e que a região leste da Ucrânia deve ficar com a Rússia. Tá? Mas vamos aguardar os próximos passos. Em meio a tudo isso, uma mudança de postura da União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico, é uma união política, social e econômica formada por 27 países. Tá? E com os Estados Unidos ameaçando deixar a OTAN, os Estados Unidos ameaçaram, não deixaram a OTAN, mas ameaçaram deixar a OTAN, que é uma aliança militar, né? A Europa teme pelo futuro. Poxa, sem os Estados Unidos, precisaremos estabelecer aí estratégias, né? Vamos ter uma organização, pensar num sistema de autodefesa. Tá? E aí vem essa recomendação. A recomendação ela é preocupante, se você analisar. Qual é a recomendação? Que cidadãos estoquem alimentos e outros suprimentos para sobreviver pelo menos por 3 dias, 72 horas. Então é o seguinte, galera, estoca alimento, guarda suprimento, pelo menos para sobreviver aí a 72 horas, num caso de crise. A Comissão Europeia fala que é um momento de preparação, de resiliência. Mas por que, Márcio? Há uma nova realidade. Há uma nova realidade. E o documento europeu cita a guerra na Ucrânia. Há um risco, essa guerra na Ucrânia pode ter escalada. A Rússia já ameaçou a Europa mais de uma vez. Então, pelo menos a incerteza fica. A incerteza fica. Há um crescimento de tensões geopolíticas. Os Estados Unidos agora numa posição mais isolacionista. Daí essa recomendação. Isso provavelmente vai cair em prova, tá? Provavelmente. Pô, acabei pauta política, prometo, hein? Vamos falar um pouquinho de cultura agora? Pô, Oscar, que é um tema que cairá em prova, não tenho dúvida disso. Vamos lá. Oscar, a grande premiação da indústria cinematográfica mundial, certo? Tá. Um filme brasileiro chamado de Ainda Estou Aqui, foi indicado, né, em 3 categorias do Oscar. Pô, tá tudo legal, hein? 3 categorias, bacana. Esse filme ele é dirigido por Walter Salles. Anota o nome do diretor, a banca pode perguntar isso. E é protagonizado por Fernanda Torres. Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva. Qual é o enredo aí do filme? O filme conta a trajetória da Eunice Paiva, que era esposa do Rubens Paiva. Rubens Paiva, um ex-político e engenheiro, que foi preso, torturado e tudo indica morto pela ditadura civil-militar no Brasil. E o filme conta toda essa trajetória da Eunice Paiva, antes da prisão, depois da prisão, né? E a sequência da sua vida. Então, um filme bem interessante, tive a oportunidade de assistir. A Fernanda Torres é filha da Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, que quando foi dirigida por Walter Salles, em Central do Brasil, também foi indicada ao Oscar, né? Mas não ganhou. Assim como a Fernanda Torres não ganhou, já vou contar pra vocês. As 3 categorias de Ainda Estou Aqui, as 3 categorias. Melhor filme entre todos os filmes do mundo, melhor filme. Não ganhou, tá? Quem ganhou a categoria de melhor filme foi a Nora. Melhor atriz, Fernanda Torres, não ganhou.
Cuidado, ela ganhou o Globo de Ouro. Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Isso pode gerar confusão. Não ganhou. Quem ganhou melhor atriz também foi a atriz de Anora. Então, Globo de Ouro, Fernanda Torres ganhou. Mas o Oscar não. Melhor filme internacional. Sim, aqui foi a vitória brasileira. Melhor filme internacional. O nome do filme, Ainda Estou Aqui. O filme é baseado também, outra informação interessante, no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Paiva e de Rubens Paiva. Tá? Ok, vai cair na sua prova. Já caiu e vai cair mais. E aí alguns filmes que você pode ficar de olho sobre o Oscar, né? Emília Pérez, o filme com mais indicações, foram 3 indicações, mas só 2 estatuetas. Então, muito indicado, mas ganhou pouco. Teve uma polêmica com a atriz Sofia Gascon do filme, né? Ela foi acusada de xenofobia. De repente a banca explora isso. O filme Anora foi o grande vencedor do Oscar. 5 estatuetas. Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz. Então, o grande vitorioso. Não assisti o filme ainda, mas ele conta a história de uma jovem, né? Fala de uma comunidade russa. Ela é uma profissional do sexo. Então, um filme que ainda pretendo assistir. A Substância, de Demi Moore, né? O filme estrelado por Demi Moore. Ela era a favorita a ganhar o Oscar de melhor atriz. Perdeu para uma jovem. E aí, tem uma coisa interessante no filme. A Substância debate justamente essa questão do etarismo, da valorização superficial da beleza, né? Como isso influencia. E aí o filme A Substância perde para a Nora. Tá? Então a Demi Moore, uma atriz mais velha, perde para uma atriz mais jovem. Né? Então isso chamou atenção também. Muitos brincaram. A premiação é o que a Substância discute em sua essência. O filme Brutalista, 3 Oscars, então foi um filme com uma certa premiação, merece ficar de olho, melhor ator inclusive. Minha expectativa é que esse filme apareça na sua prova, No Other Land. É um documentário, ganhou como melhor documentário. Conta um pouquinho sobre a questão palestina na Cisjordânia. O diretor do filme foi agredido lá na Cisjordânia. Então a banca pode explorar essa questão. E um filme da Letônia, uma animação da Letônia, Flow, levou o primeiro Oscar ao país, tá? Flow tem participação francesa, tem participação belga, mas a imprensa noticiou como o primeiro filme da Letônia a vencer o Oscar. Então, é um fato que todo ano cai em prova. E eu provo para você que cinema aparece em atualidades. Olha essa questão aqui. Fundatec 2025. Vamos ler o enunciado com calma? Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro 2025 de melhor atriz por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. Tá? Então, Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro. Galera, ela não venceu o Oscar. Cuidado, tô gritando para você não esquecer. Sobre esse fato, assinale a alternativa correta. A atriz Fernanda Torres já havia sido premiada no Globo de Ouro, mas em outras categorias. Mentira! É o primeiro Oscar, o primeiro Globo de Ouro brasileiro. Então a Fernanda Torres já havia? Não havia! Nunca ganhou a primeira vez. Então A tá errada. B. Foi a primeira vez que a atriz brasileira ganhou o Globo de Ouro na categoria de melhor atriz? Perfeito. Muitos candidatos vão escorregar. Ok, aqui é isso. Alguns acham que a Fernanda Montenegro venceu. Ela não venceu, galera, o Globo de Ouro na época. O filme Central do Brasil venceu. A Fernanda Montenegro não. Fernanda Torres concorreu ao prêmio 10 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro, concorrer ao mesmo prêmio. De fato, as duas concorreram ao mesmo prêmio. O problema é o seguinte, não foi 10 anos, Central do Brasil foi de 99. Então, a temporalidade está equivocada. Alternativa C errada. D. A vitória de Fernanda Torres foi histórica por ser na categoria de melhor atriz de filme e comédia, gênero que marcou sua carreira. Não foi melhor filme e comédia, foi melhor filme e drama. Mas difícil essa, hein? Porque a Fernanda Torres tem mesmo uma história na comédia. Os normais, né? Mas não foi em comédia, hein? O filme não tem nada de comédia. Se você assistiu Ainda Estou Aqui, sabe disso. E o Brasil ganhou 2 Globos de Ouro. Melhor atriz e o outro melhor roteiro. Não, ganhou apenas melhor atriz. Então, alternativa correta, alternativa B. Vamos falar de economia? 3 fatos econômicos aqui. Primeiro deles, PIB, Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos num território durante um período. Quando eu falo de PIB do Brasil, a soma de tudo aquilo que foi produzido no Brasil durante o ano.
No ano de 2024, o PIB brasileiro cresceu 3,4%. Cuidado, a gente sempre tem uma perspectiva de que a economia vai mal. Independente de governo, tá? Se é de direita, se é de esquerda, o brasileiro, todos têm a economia não vai. A economia brasileira em 2024 cresceu 3,4%. Ok. Qual o setor que mais cresceu? Setor de serviços, 3,7%. Banca pode perguntar isso. Pega a letra S. Pô, se falou que subiu, letra S, né? PIB cresceu, subiu. Letra S, S de serviços. Você não esquece mais. E também se eu colocar um cifrão aqui, me fala de dinheiro. Então, é um S. Subiu. A indústria também teve elevação. O gasto, o consumo das famílias cresceu. O consumo do governo cresceu. A agropecuária recuou. A banca pode perguntar qual setor recuou. Nós temos a percepção que o agro sempre avança. Então, em 2024, o agro recuou. Abaixou, letra A. Abaixou a de agropecuária, você não esquece mais. Questões climáticas contribuíram diretamente para esse recuo do agro. Quando você olha internacionalmente num ranking, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Então o ranking foi divulgado e o Brasil é a 10ª maior economia do mundo quando eu avalio o PIB. Perdeu uma posição em relação ao ano anterior, tá? O Canadá passou o Brasil, mas o Brasil está no top 10, perdeu a posição para o Canadá. Quem lidera? A banca pode explorar isso. Estados Unidos, maior economia do mundo, seguido pela China, tá? Então, China e Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo. Outro assunto econômico. Nós tivemos, no mês de março, mais uma elevação da taxa básica de juros no Brasil. A cada 40 dias, o Copom se reúne. O que é o Copom? Comitê de Política Monetária, um comitê vinculado ao Banco Central. O Copom decide de quanto será a taxa básica de juros. E qual é a tendência do Brasil? Desde aqui do segundo semestre de 2024, tendência de elevação. Então, uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5 elevações nos últimos meses. Então, alta da taxa básica de juros. Márcio, qual o motivo? Inflação, tá? A inflação está ali no limite, um pouquinho acima do teto da meta. E para controlar a inflação, o Banco Central eleva juros. Qual é o raciocínio? Poxa, com juros altos, a busca por crédito, a busca por empréstimo, ela diminui. E isso representa frear o consumo. Se o consumo cai, há uma tendência, é só uma tendência expectativa, dos preços caírem. Se os preços caírem, você controla relativamente a inflação. Tá? Então, é a maior taxa de juros do Brasil em 10 anos. Então, isso não é bom, tá? Isso não é bom, mas é a medida para controlar a inflação. E uma terceira notícia econômica, que deve pintar em prova, o governo enviou ao Congresso uma reforma do imposto de renda, tá? Uma reforma que trabalha muito com a questão da faixa de isenção. Algumas pessoas não pagam imposto de renda. E essa isenção tem a ver com o rendimento mensal. Nessa proposta enviada ao Congresso, pessoas que receberem até R$ 5.000 por mês serão isentadas do imposto de renda. Então vai ampliar a faixa de isenção. Mas com isso o governo vai arrecadar menos, é menos arrecadação, né? Como é que cobre isso? Na proposta também o governo pretende aumentar ali impostos para quem ganha acima de R$ 50.000. Então eu cobro mais de quem ganha acima de R$ 50.000 e isento quem ganha até R$ 5.000. Beleza? 3 fatos econômicos com potencial de prova. Olha que notícia bacana. Brasil ganha a área marítima após decisão da ONU. Então nós temos o território, a parte continental do Brasil, e nós temos aquilo que é chamado de área marítima do país. O Brasil reivindicava, né, na ONU, uma ampliação da sua plataforma continental. Queria aumentar, então, essa área marítima. Pois bem, agora em 2025, a ONU, então, aprovou essa solicitação do Brasil. O que é essa plataforma continental? Imagine o seguinte, ó, plataforma continental, vamos desenhar? Nós temos aqui a linha da costa, parte continental, né? Aqui nós temos o fundo oceânico, e aí
você tem uma região aqui, ó, que é uma espécie de extensão do continente. Extensão do continente, adjacente à costa. Tá? É a região que nós chamamos de plataforma continental. Uma região que possui riquezas, que pode ser explorada, daí a reivindicação brasileira, para ampliar essa faixa, esse mar territorial. ONU aprovou. O que eu acho que a banca fará? A banca questionará você sobre em que região do Brasil, em que parte do Brasil ocorreu essa ampliação marítima. Foi lá na nossa margem equatorial, uma margem em debate, tá? A Petrobras quer explorar recursos ali. Uma faixa que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. Então anota aí, ó, do Amapá até o Rio Grande do Norte. Mas é uma área grande? Só em termos de referência. É uma área equivalente ao território da Alemanha. Então, é uma área considerável. Esse fato cairá em prova, não tenho dúvida. Não sei se na sua, mas cairá em alguma prova. Ambiental. Notícia preocupante. Nós temos algumas regiões glaciares no planeta. Regiões cobertas aí permanentemente por gelo, né? E um estudo demonstrou o seguinte. Essas regiões, só para você ter uma ideia, ficam localizadas próximas aos polos, né? Latitudes altas, e em áreas montanhosas. Então, onde você tem áreas montanhosas, existem também as regiões glaciais. Pelo terceiro ano consecutivo, nós tivemos uma queda na área glacial, na massa líquida de área glacial. Tá? E por que as geleiras estão derretendo? Esse fato está intimamente relacionado às mudanças climáticas. Nos últimos 150 anos, o planeta passa por um processo de elevação da temperatura média. Esse processo é reconhecido como aquecimento global. Então, em razão do aquecimento global, nós temos aí uma diminuição das áreas de geleira pelo terceiro ano consecutivo. Isso vai ter implicações ecológicas, né? Espécies serão afetadas, nós teremos implicações econômicas, nós teremos implicações sociais, ok? Pô, em Mianmar, um evento que chama a atenção. Que evento é esse? Um terremoto. Lembrando que terremoto não tem a ver com aquecimento global. Eu já vi banca colocar isso e o aluno se embaralhar todo, tá? E até hoje não tem nenhuma relação estabelecida. Quando a gente fala em terremoto, é a liberação de energia do interior da Terra. Nós temos uma grande energia ali presa na Terra, né? Beleza? E a Terra é toda fragmentada. Fragmentada em pequenos pedaços que nós chamamos de placas litosféricas ou placas tectônicas. Essas placas se movimentam. Então a Terra é um quebra-cabeça. Essas placas aí, elas se movimentam, ora se batem, ora se resvalam. E quando elas se batem, se resvalam, elas geram algumas vibrações, tá? Essas vibrações são ondas sísmicas e culminam aí com a ocorrência de terremotos. Pode ser chamado de abalo sísmico ou terremoto. Você pode encontrar das duas formas na literatura. Em Mianmar, um grande terremoto. Não é só um terremoto pequenininho, um terremoto grande. Acima de 7,7 na escala Richter. Nós temos por ano cerca de 16, 18 terremotos acima de 7. Então, um terremoto acima de 7 é um terremoto forte, tá? Lá em Mianmar. A banca vai perguntar para você o local do terremoto. Eu não tenho dúvida disso. Mais de 3 mil mortos, então um terremoto de grande impacto. Não atingiu só Mianmar, mas em Mianmar ele foi severo, observem essa escala aqui. Aí você vai ter a Tailândia um pouco afetada, algumas regiões da China, algumas regiões da Índia, mas o grande impacto em Mianmar. Como que você vai lembrar disso? A banca vai perguntar o local do terremoto ou o que aconteceu em Mianmar. Quando tem um terremoto, terremoto. A terra treme. Mas treme um terremoto. Então tem movimentação, né? Terremoto gera movimentação. Pô, terremoto gera movimentação. T de terremoto, M de movimentação, M de Mianmar. Então, terremoto em Mianmar. Outro jeito de você lembrar? Imagina que você está aqui em Mianmar. Estou fazendo um bonequinho do Márcio aqui, ó. Bonequinho do Márcio aqui em Mianmar. Vou pegar até uma canetinha mais legal para fazer assim. Vamos pegar aqui, ó. Imagine só o Márcio. Um bonequinho do Márcio aqui em Mianmar. Beleza. Aí teve um terremoto. Pô, mexeu tanto que o Márcio foi jogado no mar. Tá beleza? É outro jeito de lembrar.
Outro jeito, foi em março, né? Porque o recorte temporal é importante. Então, em março, tivemos terremoto em Mianmar. Outro jeito de lembrar também. Márcio, são tantos jeitos, eu achei todos eles ridículos. Não tem problema, mas você não vai esquecer. Se cair na sua prova, você acerta a questão. Suave? E aí a nossa última pauta da aula, que poucos viram e responde lá ao início. Questão que eu coloquei no início da aula, né? Tivemos no Brasil a inauguração de um escritório da ONU Turismo. Márcio, da ONU Turismo? Perfeitamente. Nós temos esta agência da ONU, a sua sede central está em Madrid. Depois você tem um escritório lá na região da Arábia Saudita. E agora esse escritório no Brasil, inaugurado no Rio de Janeiro, vai representar o setor nas Américas e no Caribe. Pô, Márcio, no Rio de Janeiro, logo eu penso que é um lugar bom para fazer turismo, não é? Pô, tem Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Ipanema, Leblon, Arcos da Lapa. Já foram no Rio de Janeiro? Pô, eu tive a oportunidade de ir lá. Fiquei 5 dias lá no Rio de Janeiro. Pô, cidade turística. Cada lugar que você olha é uma questão natural, uma questão histórica, uma cidade encantadora, na minha percepção, no meu gosto, tá? Então, fala do Rio de Janeiro, eu penso em turismo. Pô, a ONU também sabe que é um lugar bom para turismo e escritório da ONU Turismo. E aí, uma segunda notícia de turismo que pode cair em prova, hein? Pode cair em prova, e especificamente se você for prestar um concurso no Rio Grande do Sul. Para o Brasil inteiro, mas no Rio Grande do Sul mais ainda. A inauguração do Cristo Protetor, tá? Então, o Cristo Protetor em Encantado, olha o nome do município, Encantado, no Rio Grande do Sul, um grande complexo. Esse Cristo Redentor, ele é maior, né? Se você pegar a altura, ele é maior do que o Cristo Redentor. Então isso chamou atenção. A prova vai perguntar para você o nome do município. Não tenho dúvida. Márcio, como é que eu vou lembrar o nome do município? Aí é o jeitinho do Márcio. Pô, é um lugar com Cristo Protetor. E não quero entrar em religião, cada um tem sua fé aqui, tá? Mas é só um jeito de lembrar. Cristo Protetor. Pô, o lugar que tem o Cristo Protetor é um lugar encantado. Então só pode ter sido inaugurado isso no município de Encantado. Você não esquece mais. E a gente vai gabaritar atualidades. Galera, agradeço a companhia, a confiança. De novo, se quiser e puder dar um like aí, comentar, compartilhar com um amigo, ficarei muito feliz. Isso ajuda o canal a crescer. Também estou lá no Instagram com posts diários sobre atualidades. Desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e até o nosso próximo encontro. Um abraço.